Olá, queridos irmãos, é com muita alegria que aqui estamos para mais um momento, dando sequência nos nossos estudos doutrinários da nossa Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, através do nosso canal do YouTube, ABEBM TV. Nesse instante, aproveito, antes do estudo, para pedir a todos aqui presentes que, ao final, caso goste do conteúdo do vídeo, dê aquela curtida, se inscrevam no nosso canal ABEBM TV e ative o sininho da notificação a fim de estar recebendo as novidades, os novos vídeos postados no grupo, no canal. E para iniciarmos a noite de estudo de hoje, nós vamos aqui ler do livro Palavras do Coração, por Altivo Carissime Pampiro, através do médium Altivo Carissime Pampiro, pelo espírito do Dr. Herman. A gente vai ler aqui a lição 5, intitulado Renascer, Progredir Sempre. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o homem várias existências sucessivas, é a única que responde à ideia que fazemos da justiça de Deus para com os homens que se acham numa condição moral inferior. A única que pode nos explicar o futuro e, em base, nossas esperanças, visto que nos oferece o meio de reparar os nossos erros através de nossas provas. A razão nos indica que os espíritos a ensinam. Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, pergunta 171. Aos que padecem dúvida sobre a encarnação, sobre a reencarnação, desejamos lembrar a bondade de Deus, que a todos auxilia e conduz, e que a todos quer a regeneração. A alma que creem sinceramente na reencarnação são aquelas que já encontraram o caminho, a orientação precisa para as próprias existências. Os outros, que ainda buscam entender exatamente o que se passa com os espíritos após a morte do corpo físico, os que se debatem nas angústias, nas dúvidas, e aqueles que de tudo descreem, terão naturalmente o dia da compreensão, mas sem margem de erro sofrerão um pouco mais. A realidade da vida, após a morte, é demonstrada para todos pela própria natureza. Morrem os vegetais e a vida se apresenta novamente viva. Matam-se animais e eles continuam em sua trajetória vital. E o que falar do homem, o ser inteligente que, por mais que tente combater a sua natureza divina, todo dia renasce, procria, está sempre presente junto a todos. Negar a sua sobrevivência seria negar o próprio nascimento. Homem algum, de boa vontade, sentimento puro, deixará de crer e entender que a vida após a morte é apenas uma consequência da vida carnal, e o retorno para a matéria advém da necessidade de progredir. Sendo assim, auscultem seus corações, meditem com profundidade, vasculhem suas almas e todos encontrarão as respostas que consagrarão para sempre a continuidade da vida. Deus abençoe aqueles que corrigem aos poucos as suas inclinações negativas. Deus abençoe aqueles que crescem espiritualmente. Enfim, Deus abençoe a todos. Herman, mensagem recebida em 1/6/1991. Nesse momento, convidamos a todos aqui presentes para que, na mesma sintonia,
possamos vibrar em prol de um mundo melhor, possamos refletir, possamos aprender, possamos interiorizar e pormos em prática os mais puros e sinceros, as mais puras e sinceras ações no bem, através da moral cristã, para construirmos dentro de nós um mundo melhor. E através desse mundo interior, galgarmos o progresso enquanto espírito e em coletividade fazermos desse mundo um mundo cada dia melhor, tomando parte da nossa ação que Deus espera de nós como co-criadores de um mundo de paz, de um mundo melhor. Se conosco, hoje, agora e sempre, nossos guias espirituais, nossos amigos espirituais, Jesus, nosso Mestre, Maria Santíssima e Deus, nosso Pai. Que possamos, com isso, dar por iniciado os nossos estudos na sua santa e bendita paz, dizendo graças a Deus. Então, meus irmãos, dando sequência aqui aos nossos estudos doutrinários da obra O Livro dos Espíritos, eu, Allan Kardec, membro da Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, vou trabalhar com vocês aqui o Livro dos Espíritos na sua segunda parte, né? Seu capítulo 3, intitulado O Retorno da Vida Corpórea à Vida Espiritual. A gente vai trabalhar o segundo item, que vai tratar da separação da alma e do corpo. São as perguntas 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 e 162. Bastante grande, por sinal, e a gente vai utilizar como metodologia o seguinte: a gente vai ler a pergunta e vamos parar em determinar, ou na pergunta toda, um trecho da pergunta, para fazer aquela resenha, né, acerca do que foi falado, do que foi perguntado por Kardec e respondido pelos Espíritos, a fim de que possamos assimilar cada vez mais os conhecimentos da obra da codificação, com esse propósito de buscarmos a nossa reforma íntima, de buscarmos o nosso ápice dessa evolução relativa enquanto espírito encarnado que somos, para chegarmos a um dia à condição de espírito puro, vivendo no mundo celeste, segundo a doutrina dos Espíritos. E para iniciarmos esse tema, separação da alma e do corpo, a pergunta 154, Kardec pergunta aos espíritos superiores: a separação da alma e do corpo é dolorosa? Repetindo, a separação da alma e do corpo é dolorosa? A resposta dos espíritos superiores a Kardec: não. O corpo sofre frequentemente mais durante a vida do que no momento da morte. Neste momento, não toma parte. Os sofrimentos que experimenta, algumas vezes, no momento da morte, são um prazer para o espírito que vê chegar o fim do exílio. E aí tem uma nota aqui de Kardec: na morte natural, a que chega pelo esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber,
é uma lâmpada que se apaga por falta de alimentação. Allan Kardec faz essa analogia, né, naquela morte natural, comparando-nos a uma lâmpada que, com o desgaste do tempo, ela tende a queimar o filamento, ela tende a se apagar sutilmente, e assim ocorre com os espíritos que desencarnam de forma natural, no processo natural, ao deixar o corpo físico, né? E os espíritos respondem aqui nessa pergunta 151 que frequentemente durante a vida o sofrimento é maior do que no momento do desenlace. Os espíritos, no momento do desenlace, né, aqueles que já conseguem entender, né, que estamos aqui buscando a nossa evolução enquanto espírito, aqueles que já conseguem entender, se ver feliz por estar livre desse cativeiro, desse exílio que somos nós, vivendo nesse corpo físico ainda grosseiro, ainda denso, ainda pesado, né? Então, as vicissitudes do qual passamos durante todo o período da encarnação, as dores do corpo físico, as doenças, as perdas de entes queridos, os diversos problemas do dia a dia, o estresse, as questões de desemprego, a fome, a sede, tudo isso nos causam mais sofrimento do que o momento do desenlace, se nós já entendemos que estamos aqui galgando cada degrauzinho em busca dessa evolução enquanto espírito, dessa evolução relativa, porque a evolução máxima absoluta é Deus, e é inconcebível chegarmos a essa evolução máxima absoluta, senão seríamos todos deuses, né? E a razão nos diz que isso não é possível. Então nós vamos atingir um dia a nossa evolução máxima enquanto espírito, segundo a doutrina espírita. Nesse dia que atingirmos essa evolução máxima, estaremos vivendo como espíritos puros, sem a necessidade de reencarnar mais, e vivendo nos mundos classificados como ditosos ou felizes, né? Na pergunta 155, Kardec pergunta aos espíritos: como se opera a separação da alma e do corpo? Aí os espíritos respondem: sendo rompidos os laços que a retinham, ela se liberta. E aí tem uma subpergunta dentro dessa: a separação se opera instantaneamente e por uma transição brusca? Há uma linha de demarcação nítida traçada entre a vida e a morte? E os espíritos respondem a Kardec: não. A alma se liberta gradualmente e não se escapa como um pássaro cativo que ganha subitamente a liberdade. Esses dois estados se tocam e se confundem. Assim, o espírito se liberta pouco a pouco dos seus laços. Eles se desatam e não se quebram. Então, o que os espíritos quiseram dizer, explicar aqui a Kardec, né? Esses laços, eles, a separação ela se opera instantaneamente. Esses laços são rompidos, né? De uma forma não brusca, né? A alma se liberta gradualmente e não se escapa como um pássaro. Então não existe uma via de regra, né? Os espíritos colocam aqui que não é tipo
como soltar um pássaro numa gaiola. Eles fazem essa analogia aqui, né? Esses dois estados se confundem, né? O que acontece, meus irmãos? A doutrina espírita nos mostra, nos diz que somos um ser de essência espiritual, temos um elo de ligação do corpo físico para com esse espírito, que é o perispírito, e através desse perispírito existe o laço de ligação que une o espírito ao corpo físico. Tá? E os espíritos, quando falam que no decorrer da nossa vida, esses laços vão se afrouxando gradativamente, o que eles querem dizer com isso, irmãos? Não existe uma linha demarcatória, tá, nítida, traçada entre a vida e a morte. Isso vai depender da forma a qual encaramos a vida, né? No momento em que nós já entendemos que a nossa essência espiritual, que estamos aqui de passagem, que o propósito dessa encarnação, como de todas as outras que passamos e que vamos passar, é o progresso nosso enquanto espírito, o progresso relativo enquanto espírito. No momento em que aprendemos, mais facilmente vamos, no decorrer dessa própria existência, mais afrouxando esse laço que nos une ao corpo físico. Vamos viver mais a nossa essência espiritual e dar menos valor à vida física. Não que a vida física não tenha o seu valor, lógico que tem. As vicissitudes do qual passamos, ela, através da dor, nos ajuda, nos alavanca a esse progresso, a essa busca por Deus, a essa busca por conhecimento. Então tudo tem um propósito, mas no momento em que entendemos isso, já vamos vivendo mais essa essência espiritual. Já vamos, no momento do nosso sono, no momento de vigília, do qual, quando sonhamos, quando estamos dormindo, esse laço está mais, como posso dizer, afrouxado, né? E está mais frouxo, e nesse momento a gente consegue entrar em contato com os nossos entes queridos, que também estão encarnados, mas dormindo, sonhando. A gente consegue entrar em contato com os nossos amigos espirituais que já fizeram a sua passagem, que estão na erraticidade. Com isso a gente consegue conversar, aí fica aquela lembrança gostosa daqueles que partiram, fica aquela intuição, às vezes, do nosso mentor espiritual, do nosso protetor, de como a gente agir, de como a gente se fortalecer para as vicissitudes da vida. Então, tudo isso já é a experimentação, um estágio para o momento do desencarne. E a gente já vai entrando em sintonia com a nossa essência espiritual, se apegando menos à matéria. Quanto mais conhecimento intelectual e quanto mais prática no bem, quanto mais crescimento em moralidade, mais vamos nos desprendendo da matéria e mais vamos vivenciando essa essência enquanto espírito que somos. Quanto mais preso à matéria, quanto mais materialista formos, mais difícil vai ser esse desprendimento no momento da morte do corpo físico. E aí, nessa pergunta 155, tem uma nota aqui de Kardec que diz o seguinte: durante a vida, o espírito se liga ao corpo por seu envoltório semimaterial, que é o perispírito. A morte é apenas
a destruição do corpo, e não desse segundo envoltório que separa o corpo quando cessa a vida orgânica. A observação prova que, no instante da morte, o desligamento do perispírito não se completa subitamente. Ele não se opera senão gradualmente, e com uma lentidão que varia muito segundo os indivíduos. Foi o que eu acabei de falar. Esse desprendimento vai variar segundo a forma que vive cada indivíduo. Quanto mais presa à matéria, mais demorado vai ser esse desprendimento. Alguns espíritos tem a obra diversas obras, né, da codificação nos mostra que espíritos que tiraram a sua vida, espíritos suicidas, espíritos ainda muito presos à matéria, às vezes consegue sentir a decomposição do corpo físico, né? E imagina a agonia que é sentir a decomposição do corpo físico, porque simplesmente ele não se desapega daquele corpo que já não o pertence, daquele corpo que já está em decomposição. É como se nós estivéssemos segurando um determinado objeto, achando que é nosso, e a gente se prende nele e não quer soltar de jeito nenhum, como se o corpo fosse esse livro, né? Então, se alguém tentar tirar aqui, a força que eu estou fazendo não vai conseguir. Ao passo que, no momento que eu entendo que isso aqui não me pertence, né, eu apenas estou usufruindo dele para o meu progresso, enquanto espírito, que é a minha essência, vai ficar muito mais fácil esse desprendimento. E é assim, meus irmãos, que funciona. E aí a gente vai para a pergunta 156. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes que cesse completamente a vida orgânica? E a resposta dos espíritos: na agonia, algumas vezes a alma já deixou o corpo. Então, às vezes, no momento, né, que um corpo está lá agonizando, no momento que está passando por no leito de morte por alguma doença que está consumindo aquele corpo, muitas das vezes o espírito, naquele momento, mesmo que ainda esteja a vida orgânica, o espírito já se desprendeu por completo daquele corpo, né? E às vezes aquele corpo que está ali vegetando, ainda com as vicissitudes do corpo físico, o espírito não está sentindo aquela dor, porque ele já foi completamente desligado daquele corpo, né? Não é mais do que uma vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo, entretanto resta-lhe ainda um sopro de vida. Naquele momento, o homem, enquanto ser encarnado, aquele corpo não tem mais consciência. Só está acontecendo ali a vida orgânica. Logicamente, há a consciência dele, sim, do ser espiritual já fora, já desprendido daquele corpo físico. Mas naquele momento de total agonia, ele já deixou o corpo físico. Como acontece também em muitos casos em acidentes, né? Um avião um desastre aéreo, por exemplo, um afundamento no navio, por misericórdia divina, muitas vezes aquele corpo, naquele momento ali, em alguns instantes, antes do sofrimento total, antes da concretização da tragédia, ali só há corpo, ali só há vida orgânica. O espírito já deixou aquele corpo, principalmente quando ele já entende essa essência enquanto espírito que somos, buscando a nossa evolução. Como a gente explicou antes, aqueles que ainda, pelo livre-arbítrio, por desconhecimento, por insistir numa atitude materialista, se prende àquele corpo, automaticamente
a dor ainda vai existir, a agonia vai ser maior, porque ele ainda não entendeu que ele pode largar aquele corpo e pode viver plenamente a sua vida enquanto espírito. Na pergunta 157, no momento da morte, a alma tem algumas vezes uma inspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo em que vai reentrar, né? Então, no momento da morte, a alma tem aquele momento de estalo, né? de ver, né? O mundo que ele está retornando, e os espíritos respondem a Kardec que frequentemente, sim, a alma sente esse desenlace, né? Ela sente esse desatar dos laços que ligam o corpo. Ela faz então todo o esforço para romper inteiramente esse laço. O espírito que já compreende que somos um ser de essência espiritual, nesse momento em que ele consegue compreender isso, ele vai ajudar nesse desatar, nesse desprendimento dos laços que ainda prende a matéria. Mas, logicamente, isso aqui vai depender do grau de evolução espiritual do qual nos encontramos. Por isso a importância de saber, a importância de ler, a importância de compreender que somos espírito, porque fica com certeza muito mais fácil o desenlace no momento em que há essa compreensão. Na pergunta 158, o exemplo da lagarta que primeiro rasteja sobre a terra, depois se encerra em uma crisálida sobre uma morte aparente para renascer numa existência brilhante, pode nos dar a ideia da vida, pode nos dar uma ideia da vida terrestre depois do túmulo e finalmente de nossa nova existência? Então, o Kardec pergunta se o exemplo da lagarta, né, da metamorfose para a borboleta, pode ser servir como explicação, né, uma analogia para o nosso retorno à nossa essência enquanto espírito. E os espíritos respondem: uma ideia restrita. Uma ideia restrita. A imagem é boa, mas não é necessário tomá-la ao pé da letra, como frequentemente fazem, né? É uma analogia que nos dá essa ideia da liberdade, da continuidade da vida, mesmo após a morte do corpo físico. Mas não a levemos ao pé da letra, pois há coisas, há conhecimento que não estamos ainda preparados para entender. Então essa ideia da analogia da borboleta serve como uma explicação básica, porém não levar ao pé da letra, segundo os espíritos superiores. Na pergunta 159, que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos, né? E a resposta dos espíritos, dos espíritos superiores, isso depende. Se fazem o mal com o desejo de fazê-lo, no primeiro momento se envergonhará de tê-lo feito. Para o justo é bem diferente. Ele se sente com o alívio de um grande peso, pois não teme nenhum olhar perqueridor. Ou seja, essa sensação que o espírito experimenta ao deixar o corpo físico vai depender do seu grau de adiantamento. Logicamente, aqueles ainda que propício no mal, egoísta, avarento, invejoso, que faz de tudo para subir, para conseguir status nessa vida material, ainda que isso necessite puxar o tapete do próximo, né? Este
ao deixar o corpo físico, né, ele vai perceber que nada daquilo ali foi necessariamente útil, né? Não foi nada útil, na verdade, para a sua evolução enquanto espírito. Então ele vai sentir vergonha, ao passo que aquele que já tem um conhecimento, já entende que a única forma de conseguirmos a felicidade real é através da ação no bem, esses vai sentir um alívio ao se ver livre desse corpo denso e pesado que é o nosso corpo material. Na pergunta 160, os espíritos reencontram imediatamente aqueles que eles conheceu sobre a Terra e que morreram antes deles? Kardec pergunta isso aos espíritos, se nós encontramos aqueles que foram nossos entes queridos, que desencarnaram antes da gente. E a resposta dos espíritos a Kardec foi a seguinte: sim, segundo a afeição que ele sinta e que tinha por ele. Frequentemente eles o vêm receber em sua entrada no mundo dos espíritos e os ajudam a libertar das faixas da matéria, como também há os que reencontram e que havia perdido de vista em sua permanência sobre a terra. Vê aqueles que estão errantes e que estão encarnados e os vão visitar. Então, no momento do desencarne, Kardec pergunta aos espíritos superiores se encontramos aqueles que foram nossos entes queridos. Frequentemente, sim. Logicamente, dependendo do padrão vibratório, né? Então, aqueles que estão na mesma vibração que a gente geralmente encontra. Agora, e às vezes a gente encontra aqueles que são parentes nossos e foram parentes de outras encarnações e que, devido ao véu do esquecimento, nós momentaneamente nem lembrávamos deles, né? E que eles vão nos ajudar a entrar no mundo espiritual, a nos reabituarmos ao mundo espiritual, mas logicamente dependendo do padrão vibratório, né? Aqueles espíritos ainda que desencarnaram de repente pelo suicídio, que desencarnaram ainda propício ao mal, tá? Nem sempre eles, se nós não estivermos nesse mesmo padrão vibratório, nem sempre a gente vai conseguir nos encontrarmos. É o exemplo daquela passagem, né, da parábola do Lázaro, um mendigo, né, que existia um abismo entre Lázaro, que estava com Deus, e o rico, que fazia pouco caso de Lázaro durante a vida, achava que Lázaro era indigente por estar em situação de rua, e quando na verdade nada daquilo servia para o seu progresso enquanto espírito. Então, quando ele desencarna, Lázaro está num plano vibratório do qual ele não tem acesso, por sua vibração ainda está muito lá embaixo. E é mais ou menos assim que acontece quando partimos daqui. E a gente já está chegando no finalzinho, tem essas duas perguntas aqui, a 161. Na morte violenta e acidental, quando os órgãos não estão ainda enfraquecidos pela idade e pela doença, a separação da alma e a cessação da vida ocorre simultaneamente? Ou seja, no momento em que um ser que não está ainda na idade já idosa, que o corpo ainda está jovem, né, mas ele desencarna por um acidente grave, né, a separação da alma e a cessação da vida orgânica ocorre simultaneamente? E aí os espíritos respondem para Kardec: geralmente é assim, mas em todos os casos, o instante em que
que os separam é muito curto. Então é aquilo que a gente estava falando numa outra pergunta, né? Por misericórdia de Deus, se nós pedimos como prova, como expiação, ou nós mesmos como expiação, se nós pedimos como prova, ou ainda como expiação tenhamos que passar por um desencarne através de desastre, desencarne doloroso, nem sempre é simultânea a cessação da vida orgânica com a separação dos laços que prende aquele espírito ao corpo. Mas, segundo os espíritos, ocorre, quando não é no mesmo instante, ocorre quase que simultâneo, para evitar com que aquele espírito sinta toda aquela ação dolorosa do desencarne de forma trágica. E para finalizar aqui, a pergunta 162, após a decapitação, por exemplo, o homem conserva alguns instantes a consciência dele mesmo? Segundo os espíritos aqui, frequentemente ele conserva por alguns minutos, até que a vida orgânica esteja completamente extinta. Mas, muitas vezes também, a expectativa da morte lhe faz perder esta consciência antes no instante do suplício. E tem uma nota aqui de Kardec, trata-se aqui da consciência que o suplício pode ter, que o supliciado pode ter de si mesmo, como homem, e por intermédio dos órgãos, e não do espírito. Então, o que acontece aqui? A gente vê que no período mesmo do início do cristianismo, né, das perseguições aos cristãos, muitos seguidores, né, foram decapitados, né? Alguns não foram decapitados, alguns foram apedrejados, mas todos eles, ou grande maioria, digamos assim, dos apóstolos, grande maioria, desencarnaram no martírio. Né? E a pergunta que se fez aqui, essa nesse caso diretamente voltada à decapitação, né? Se naquele momento o espírito tem consciência, né, de si mesmo naquele instante, né? Então, às vezes ele tem sim, como o espírito fala aqui, frequentemente ele conserva por alguns minutos até que a vida orgânica seja completamente extinta. Então, ele ainda se conserva consciente naquele corpo físico por alguns minutos até que essa vida orgânica seja completamente extinta. Mas muitas vezes, né, então isso é frequentemente, então não é via de regra, né, muitas vezes também a expectativa da morte lhe faz perder esta consciência. Então é aquilo que a gente falou lá no início, né? Nem sempre aquele espírito que vai passar por aquela situação de tortura, em alguns momentos ele conserva ainda naquele corpo físico a consciência daquela tortura. Mas muitas das vezes ele já tendo consciência, já olhando ali o seu mentor espiritual, já olhando ali os espíritos que vêm o receber, ele já consegue, por misericórdia divina, né, e com a ajuda dos amigos espirituais, ele já consegue deixar totalmente aquele corpo físico, se desprender totalmente daquele corpo físico e não sentir a dor da decapitação ou de qualquer outra morte de maneira violenta, né? Isso tudo, meus irmãos, depende muito, como a gente falou aqui, agora já concluindo o nosso estudo, do nosso grau de conhecimento intelectual e moralmente falando. Quanto mais conhecemos acerca
da nossa essência enquanto espírito, quanto mais conhecimento procuramos ter, mais fácil vai ser esse desprendimento. Quanto mais nos elevarmos enquanto espírito, buscando essa evolução relativa, buscando cada vez mais alçar degrau maior, mais altos nessa escala evolutiva, mais facilmente vamos nos desprender da matéria e, consequentemente, menos dolorosa ou nada dolorosa será nosso retorno ao mundo espiritual. A dor que muitas das vezes um espírito experimenta, e esse espírito vem se manifestar numa reunião mediúnica, né, se queixando de calor, se queixando de muito frio, se queixando de muitas dores, é porque, por falta de conhecimento, ou insistindo ainda em se apegar à matéria, ele se apega àquele corpo físico que já não o pertence e dificulta esse desenlace, dificulta esse desprendimento dos laços que o prende a esse corpo já em decomposição. E muitas das vezes eles aparecem ali em manifestação sofrendo aquela dor que é inerente do corpo físico, quando na verdade a dor não é do espírito, a dor é do corpo. E no momento que ele consegue se desprender, aí sim ele sofre menos ou não sofre absolutamente nada. Então que possamos a cada dia exercitar essa condição de espiritual, de espírito que somos, exercitar o desprendimento do corpo físico para quando chegar o nosso momento de desenlace, nós não sofrermos essa dor do corpo que já não nos pertence e volta à essência do mundo do qual habitamos. Muita paz a todos e nesse momento convidamos a todos a nos unirmos em pensamento, em uma só vibração e rogar aos nossos mentores espirituais para que possamos assimilar cada ensinamento, para que possamos compreender mais acerca do mundo espiritual, para que possamos a cada dia exercitar esse desprendimento do corpo físico, a fim de não sofrermos ao deixar a veste física. Rogamos por todos aqueles que estão em sofrimento nesse momento. Rogamos que os espíritos superiores possam ir até eles, aliviar os seus sofrimentos. Pedimos as bênçãos a toda a humanidade, através de Jesus, nosso Mestre amado, Maria Santíssima, e através de Deus, nosso Pai. E pedimos nesse momento o encerramento da nossa reunião, na sua santa e bendita paz, dizendo graças a Deus.